Olá, o programa TV Câmara Entrevista está de volta hoje para falar sobre recomeço, processo que em alguma parte da vida todo ser humano vai passar. E para falar com mais propriedade sobre o assunto, conversamos com a psicóloga Heloísa Helena Quises e também com o teólogo e professor da Faculdade Católica de São José dos Campos, Edivaldo Costa. Mais uma vez, privilégio tê-los aqui. Fechamos o primeiro bloco falando um pouquinho sobre essa questão do recomeço. Mas para recomeçar nosso programa aqui nesse segundo bloco, eu pergunto para você o seguinte: existem fases para recomeçar ou fases do recomeço? Como é que vocês visualizam e como se aplica isso na vida do ser humano? Olha, eu penso que sim, a gente pode entender o recomeço como um processo, né? Um processo contínuo aí. E acho que a primeira fase seria a tomada de consciência de que algo não está legal. De que algo na nossa vida não está do jeito como planejamos, que há um desconforto. E a partir daí, dessa tomada de consciência, eu vou refletir quais as opções que eu tenho, né? Que seria uma segunda fase. Então, analisar quais as possibilidades de mudança que são viáveis para o caso, né? Que eu consigo implementar, que vão responder a essa minha ânsia, a essa minha angústia, e aí começar a analisar o contexto. Eu posso implementar isso? Como é que eu posso mudar a minha vida, mudar meu comportamento, tal? E aí a terceira fase em si seria de trazer esse pensamento para uma concretude, para uma ação efetiva, né? E aí conseguir constituir essa mudança e me tornar mais leve, mais satisfeito na vida. Poderia dizer que existem essas três fases, a tomada de consciência, a análise do que é possível ser feito e a efetivação, a ação em si, né? Gostaria de ampliar a reflexão bem feita que ela fez a partir da existência do ser humano. Quer dizer, eu vejo um primeiro momento de recomeço, né? Pode parecer óbvio o que eu vou dizer, mas é fundamental e é um momento crítico. É quando nós deixamos para trás uma placenta, um ventre, onde tudo está seguro e nascemos. Depois, uma outra etapa dentro dessa linha do tempo é quando nós passamos da infância para a juventude. Ali, uma série de crises, e essa é a área dela, ela conhece muito bem, vão surgindo. E nós somos chamados a estar num processo de recomeço. Depois nós temos a idade adulta. Então é como subir uma montanha. Você vai subindo a montanha, e aí quando chega lá no topo você se dá conta, né, quando nós chegamos na fase adulta, que você está na crise do sol do meio-dia. Freud falava muito disso. E aí você vai ter que descer a montanha. Então aí eu acho que é um momento importante e para quem já entrou na Idade Média, é importante você trabalhar questão de valores. Quer dizer, valores. E aqui, como teólogo, eu tenho que colocar a questão da espiritualidade como ferramenta. Uma ferramenta que me ajuda a ressignificar. Porque quando você está no meio de uma crise, é como você atravessar o Rio Amazonas. Quem já atravessou o Rio Amazonas sabe que chega um ponto do rio, você não vê nem a margem que você deixou e você não vê nem a outra. Então ali, se você não tem um barco com remo, e se você não rema, você não atinge o outro lado. Então, esse barco, esse remo, eu encaro, claro, existem outros, mas um deles é a espiritualidade. Como aquela atitude interior que em mim produz uma mudança. Eu gosto muito dessa definição de espiritualidade. Espiritualidade como aquilo que em mim produz uma mudança interior. Não como coisas que eu faço, mas como atitudes. E aí nós temos que entender o ser humano a partir da antropologia teológica. Ele não tem corpo, ele não tem alma, ele não tem espírito. Ele é uma unidade antropológica indivisível, corpórea, psíquica e espiritual.
Então, isso não são partes no ser humano. O ser humano é essa unidade antropológica indivisível. E é a partir dessa realidade que eu vou ressignificando e passando de saltos em saltos até dar o grande salto na totalidade do ser, que é a cisão entre o lado de cá e o lado de lá. E aí já estamos falando... Chegamos no fim. Já chegamos no fim, que na verdade não deixa de ter um recomeço, porque a vida segue seu curso, só que agora em patamares maiores. Eu pergunto para você o seguinte, quando você fala de recomeço, né, a gente tem a intenção e a ideia que se tem é de que algo está ruim, então precisa fazer de novo, né? Algumas pessoas têm essa percepção, olha, você precisa recomeçar a sua vida, repensar a sua vida, recomece. Então, ou seja, como já foi até pontuado aqui, né, você falou da questão de deixar a placenta, né? Pergunto para vocês, todo recomeço de fato é necessário entendimento de que algo de ruim está acontecendo ou tenho que deixar algo para trás para poder tomar um novo caminho? Nem sempre é algo de ruim, né? Não sei se você concorda. Não necessariamente. Às vezes é uma retomada de curso. Sim. É uma escolha. Eu venho da área de administração também e nós sabemos que muitas vezes você tem que refazer o seu curso de ação. E aqui eu gostaria de sugerir um método que nós ensinamos na teologia, um método consagrado e que vale para qualquer área, qualquer momento da existencialidade, que é o ver, julgar e agir. Já ouviram falar nesse métodozinho? Primeiro você tem que ver a realidade, olhar para si mesmo, olhar para a realidade, olhar para o problema, encarar de frente. Claro que isso não é fácil, né? Tem pessoas que não conseguem, aí precisa de ajuda. Mas ver. No segundo momento, tomou pé da situação, tomou pé da realidade, agora você vai julgar. Não no sentido condenatório, mas no sentido de análise. Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas ferramentas? Quais são os caminhos que eu posso seguir? E aí você vai agir. Então, ver, julgar e agir. Que combina com aquilo que eu estava falando das fases, né? De um recomeço, né? Eu preciso me conscientizar do que acontece, analisar as possibilidades de mudança e efetivá-las, né? O perigo que eu vejo é quando a pessoa se fecha e acha que está tudo perdido. E não tem mais saída. Aí você precisa de uma ajuda. E eu acho que ou é uma ajuda de um profissional da área, ou como eu acabei de citar, a questão da espiritualidade ajuda muito. Busque um caminho espiritual, e aqui eu venho com o pensamento do Papa Francisco, que é uma pessoa extremamente de mente aberta e ecumênico, e vai dizer, olha, busque o teu caminho. Quer dizer, onde você se encontra? E é interessante porque tem uma frase do Jung, dos pais da psicologia analítica, que ele diz, olha, em todas as pessoas que eu tratei no meu consultório, acima de 30 anos, o problema não estava aqui, estava aqui. No religare. Quer dizer, ressignificar a sua vida com a transcendência. Então ele, como um profissional, um cientista, não era teólogo, ele vai dizer para a pessoa, olha, ressignifique o seu religare, daí vem a palavra religião, ressignifique o seu religare num caminho espiritual, busque um caminho espiritual onde você se encontra. A crise instalada não necessariamente é uma coisa negativa, né? A gente vê em consultório, em experiências, que a crise em si, ela suscita mudanças. Então, ela é uma oportunidade de melhoria. Todo caos gera criação, gera criatividade, gera mudanças. É generativo, né? Sim, ele é criativo. Cria ordem, novas ordens. Então, a gente não deve temer isso, né? Não devemos temer o caos, as crises, e sim até desejá-las, por que não? Né? Não necessariamente um recomeço vem de uma dor ou vem de uma perda, mas vem de um certo, posso chamar um desconforto
com aquilo que está acontecendo, com como está a minha vida, ou como eu estou me relacionando com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo, né? Se diante da minha situação, eu olho, né, como o senhor falou, às vezes é uma mudança de curso, então de repente eu começo a minha vida como administrador e de repente em um dado momento da vida isso não faz mais sentido para mim. Qual é o sentido da minha vida que deve ser ressignificado e que deve ser avaliado a cada momento? Né? Se em um certo momento esse ser administrador de empresas não fez mais sentido na vida, puxa vida, vamos mudar, vamos recomeçar, vamos redirecionar, né? Avaliar aquilo que vai fazer sentido para mim, buscar um novo sentido, criar um novo sentido e fazer ações, tomar ações efetivas para ir atrás disso. Você me fez lembrar uma frase bonita de um frei amigo meu, escritor, Frei Beto. Ele diz assim, você não tem que ter receio de fazer aquilo que te centraliza. Quer dizer, então, se mudar de curso, administrar... Eu tenho amigos engenheiros, um deles formado no ITA, que foi ser músico. Bom, eu fui engenheira química e sou psicóloga. E hoje está centralizada. Então, às vezes, você precisa mudar para ser o mesmo, para continuar o mesmo. Isso é importante, então é a busca de sentido, né? Já o psiquiatra famoso, Viktor Frankl, né? Pautou a sua vida, pautou o seu trabalho todo nessa busca de sentido, né? Agora eu queria aproveitar um pouquinho, realmente, aprofundar um pouquinho na área de vocês para lançar uma pergunta. Quando a gente fala de recomeço, né, algo que para todo mundo é bonito porque é aquilo que nós estamos buscando e necessitando de uma forma geral. Mas no ponto de vista da psicologia e no ponto de vista da teologia, por que parece tão difícil recomeçar? Olha, do ponto de vista da psicologia, talvez seja porque é muito difícil para o ser humano aceitar que precisamos abandonar algumas coisas para seguir em frente, né? Que não temos o controle de tudo. O ser humano tem uma mania horrível de querer controlar as coisas, as pessoas, as situações. E aí chega um dado momento que vem a consciência que, nossa, não temos controle sobre tudo. Aliás, temos muito pouco controle sobre as coisas, né? Temos controle sobre as nossas escolhas, mas isso diz respeito a como nós nos relacionamos, né? E aí quando vem essa consciência de que não temos controle de absolutamente tudo do que gostaríamos e que a cada escolha que eu faço implica necessariamente o abandono de outras tantas possibilidades, o ser humano entra em crise. Por quê? Eu não consigo dar conta de escolher tudo, não posso escolher tudo, não dou conta disso. Então eu preciso fazer algumas escolhas e para isso abandonar outras, abandonar a roupa velha, abandonar o jeito de ser antigo que já não é mais válido, que já não tem mais significado, para eu poder seguir adiante, para eu poder amadurecer, para eu poder ser mais feliz, mais leve, mais harmônico, mais coerente com o meu pensamento e com o meu agir. Isso causa angústia. O ser humano não é tão livre assim como pensa. E aí isso precisa sempre de uma reavaliação, de uma ressignificação para a gente ter coragem de assumir isso e abandonar aquilo que não faz mais sentido para a gente e seguir em frente. A teologia não vê muito diferente não. Inclusive tem um fato emblemático que é a saída do povo de Israel do Egito. Quer dizer, o Êxodo é um acontecimento fundante do povo de Israel. Não vou entrar aqui em questões de exegese do texto, mas vamos nos ater ao texto, né? Se diz que Moisés chega e propõe um projeto novo para o povo. E isso não foi da noite para o dia. Quer dizer, houve todo um processo de conscientização, porque enquanto o povo não está conscientizado, enquanto a pessoa não está conscientizada, é difícil você... Então, às vezes leva algum tempo. Aí tudo bem, aí saíram, toda aquela história que nós já conhecemos. Aí no meio do caminho, começou a faltar as provisões. E aí o povo começou a reclamar com Moisés. Pô, você nos tirou lá do Egito, onde nós comíamos cebola, para trazer para o deserto? Quer dizer, então, muitas vezes o ser humano prefere comer cebola, e isso que é o problema, a buscar a sua liberdade.
a ressignificar a sua vida. Quer dizer, o que Moisés estava propondo ali? Uma terra nova, onde jorra leite e mel, quer dizer, um novo ideal de vida. E muitas vezes nós ficamos em torno das cebolas. Quer dizer, o povo resmungando e reclamando porque preferia comer cebola, escravo, ter a cebolinha lá, do que ter a liberdade, e lutar por ela, e trabalhar por ela. Então, muitas vezes, o que acontece é isso. E aqui uma crítica à nossa civilização que está em crise. Ela tenta, e o nosso modelo civilizatório hoje, que tenta nos agalinhar, nos manter no terreiro. Mas dentro de nós existe uma águia. E aqui está o conflito. E nesse sentido até indico um livro belíssimo de um teólogo, o Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, onde a tese do livro é justamente isso. Nós somos galinha, enraizamento, claro, racionalidade, precisamos estar com o pé no chão, mas também somos águia. Então, quando que é o momento de abrir as asas e saltar voo? Aí cada caso é um caso, cada um sabe de si, mas existe uma águia dentro de nós. Então, muitas vezes nós abrimos mão de alçar voo, abrimos mão de buscar a terra prometida, de ir em direção a nós mesmos, para ficar comendo comendo cebola. Então, o ser humano precisa dar esse salto de alguma forma. Porque se não der, vai ficar ostrificado, petrificado, coisificado. E a sociedade de consumo nos propõe exatamente isso. A coisificação. Muito bem. Vocês assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, nosso tema de hoje é recomeço. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, com relação a idades para se recomeçar, porque quando se fala em recomeço, a gente falando um pouquinho mais, parece que é somente voltado para aqueles que têm uma grande experiência de vida, mas, por exemplo, crianças, é necessário e em que momento se aplica o recomeço para crianças e de quem é essa responsabilidade? Dela ou de quem cuida delas? Olha, as crianças, elas, como todos os seres humanos, passam por mudanças familiares, mudanças de escola, de amigos, de cidade, de país, né? O interessante observar é que para a criança tudo é novo, tudo é encantamento, né? Tudo é novidade. Então, quando eu estou lembrando aqui da minha filha, ela tem 2 anos, e quando ela olha a lua, por exemplo, todas as noites que ela vê a lua, ela se encanta. Tudo é desafio para a criança. Tudo é lindo. Então, assim, boa noite, lua. Oi, lua, que linda que você é. Este encantamento infantil, ele permite que a criança seja mais aberta à mudança. Já que eu não tenho tantas raízes, eu não tenho raízes tão profundas como a maturidade traz, o novo sempre me desperta encantamento. Então, recentemente eu tive um casal de amigos que mudou de país. Saíram do Brasil com a família, os 2 filhos e tal. Obviamente a criança, uma das filhas tem 6 anos, obviamente ela sentiu a partida, né? Se despediu dos avós, se despediu dos amiguinhos, da escola, chorou, sentiu. Mas assim que chegou no lugar novo, tudo é novo, tudo é encantamento, tudo é colorido. E aí rapidamente ela já se refez e encontra neste novo novos sentidos de vida. Então para a criança isso é muito mais tranquilo de operar, a criança não fica se lamentando pela coisa perdida. Agora, ela se lança. Eu queria fazer uma observação aqui dentro desta fala dela que eu acho super importante, a questão dos pais. Sim. Eu percebo em alguns pais, não são todos, não vamos generalizar, é que diante dos filhos eles tentam criar uma redoma. Então não pode ir num velório, não pode isso, não pode aquilo. E aí você começa a criar uma pessoa que quando fica adulta não sabe lidar com as perdas, com as frustrações. É uma criança que nós estamos vendo isso hoje na política, estamos vendo isso na economia, estamos vendo isso na religião, pessoas autoritárias, quer dizer, que querem sempre ter a última palavra, que não aceitam um não. Que não admitem o diferente. Não admite o diferente, não sabe lidar com rupturas. Então aqui uma dica para os pais, existem momentos em que a criança tem que participar sim.
daquele processo de ruptura. Você não vai conseguir cercá-lo e protegê-lo a vida inteira. Você não vai estar com ele numa entrevista de emprego. Você não vai estar com ele quando a pessoa amada rompe esse relacionamento. Então, é importante. Por isso que a preparação da base é importante, né? É da criança. Hoje nossas crianças estão, algumas, sendo criadas em verdadeiras Disneylândias, né? Onde tudo é lindo, maravilhoso. Sim, claro, nós queremos o melhor para os nossos filhos, os nossos condomínios, mas ela precisa ter contato com a realidade. Bom, eu tenho aqui 2 minutos para fechar, eu vou dar mais ou menos 1 minuto para cada um, só para poder fechar com essa pergunta. Como entender essa diferença entre ciclos da vida e recomeços? Aqueles ciclos que normalmente as pessoas passam com relação à idade, com relação ao ciclo normal da vida, mas com relação ao recomeço. Como entender essa diferença, não confundi-las? Os ciclos da vida, todos nós passamos por eles, né? Se vivermos bem e vivermos bastante, passaremos por todos eles, né? Isso é inerente à condição humana, então não podemos fugir delas. Não necessariamente elas implicam em recomeços, né? Elas implicam sim em ganho de maturidade, em mudanças do pensar, do agir, né? Do fazer. Esses recomeços, quando a gente encara o recomeço como oportunidade de melhoria, como uma oportunidade de redirecionamento, isso vai de acordo com a história de vida de cada um. Então eu não posso dizer que, olha, durante a vida de um homem, pegar a idade média aí que subiu para 75 anos, tal, aqui no Brasil, durante 75 anos você vai passar por 10 recomeços. É impossível fazer assumir esse tipo de número, porque cada um é um, cada história de vida é uma, né? Então é uma diferença de conceito, né? As fases da vida, todos nós passaremos. Os recomeços, alguns passarão por mais, outros por menos, dependendo da sua história de vida e de outro, né? De como você encara o que acontece contigo durante a vida. Se eu encaro que um relacionamento que acabou, eu encaro isso como, ok, eu estava desejando que ele acabasse, não estava legal, não estava bom, e eu vou recomeçar um novo relacionamento, que ótimo, né? Agora, se eu encaro isso como uma perda e que eu não consigo momentaneamente me reorganizar para isso e dar novo sentido à vida, eu fico estagnada, eu fico na pausa. Né? Eu pauso a minha vida, até que eu consiga enxergar que é preciso seguir adiante, é preciso fazer mudanças, é preciso recomeçar. A teologia usa o termo do luto. Hoje não se usa mais esse termo, mas podemos usar o termo também vacância. Nós precisamos vivenciar esse momento que ela falou aí, de transição. Há momentos em que se deve vivenciar o luto. Uma vez o mestre perguntou para o discípulo assim: se você estiver andando na mata, à noite, e a pilha da tua lanterna acabar, o que você faz? Você continua andando na escuridão ou você para e espera amanhecer? Aí o discípulo virou para o mestre e falou: óbvio, mestre, que eu espero amanhecer. Aí o mestre virou para ele: então, diante de situações que você não sabe por onde seguir, aguarde o dia amanhecer. Quer dizer, porque aí, volto na frase do Franz, filho do Jung, a vida cura a vida. De alguma forma, um caminho, uma saída, a luz do dia trará. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do programa TV Câmara Entrevista. Quero aqui agradecer mais uma vez a psicóloga Heloísa Helena Kisis. Falei certinho? Certinho, perfeito. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Os seus contatos estão aparecendo agora na tela, para quem quiser entrar em contato, para saber um pouquinho mais também do seu trabalho e também do professor e teólogo Edivaldo Costa, ele que é professor de Teologia Sistemática na Faculdade Católica de São José dos Campos. E convido os ouvintes aí que se interessarem pelo tema. Quinta-feira, essa semana, nós vamos começar um curso de introdução à parapsicologia, porque eu também tenho formação nessa área. Tenho formação em cosmologia, astrofísica e parapsicologia também. Os contatos já estão aí, quem quiser mais informações, é só entrar em contato com o senhor, que o senhor passa todo
todos os detalhes. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bem, e o programa TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.